Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. É para nós, para todos nós, uma urgência reconhecermos a presença de Jesus. Nós muitas vezes fazemos muitas coisas junto ou próximo a Jesus, mas não experimentamos de uma verdadeira comunhão com Ele. É necessário abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, para de fato nascer entre nós e o Cristo uma intimidade profunda. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes, quando comungamos, recebemos Jesus como se fosse simplesmente um pedaço de pão. E talvez seja por isso que a nossa vida ela não modifica. Talvez seja por isso que nós não nos sentimos fortalecidos pela sua presença. Existe uma pequena beata, Santa Imelda,
de 9, 10 anos, ela desejava tanto receber Jesus Eucaristia, que quando recebe a Eucaristia, morre de alegria. E eu me perguntava, o que passava no coração desta pequena menina? Como é que ela enxergava Jesus na Eucaristia? Como foi que ela sentiu tanto desejo de receber Jesus na sua alma? Meus irmãos, às vezes nos falta isso. Nós recebemos Jesus, mas nós não nos damos conta de que é Ele. Logo olhamos para o lado, nos distraímos com as coisas, nos perdemos nos nossos pensamentos e não reverenciamos aquele que está diante de nós. É o Cristo, é o Senhor, e é por isso que nos falta aquilo que vai dizer para nós o salmista: a felicidade. É por isso que a felicidade parece tão distante de nós, parece que é só para os outros, porque nós não nos damos conta de que o Senhor está diante de nós. Na primeira leitura, citando Davi e aquilo que ele dizia, diz assim: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Meus irmãos, se nós também tivéssemos esta certeza de que nós temos o Senhor diante de nós, ali reside a felicidade. A felicidade não reside nas coisas do mundo, no ter, no possuir. Tanto que é verdade que quando nós alcançamos aquilo que almejamos, logo depois nos acostumamos com aquilo e já não mais produz alegria. Eu quero um carro novo, comprou, ficou feliz e logo em seguida aquela felicidade passa, porque eu me acostumo com aquele novo. Agora com Cristo não é assim. Aquele que descobre Cristo descobre uma verdadeira felicidade que sustenta a nossa vida, mesmo nos momentos de provação e de dificuldade. No Evangelho de hoje, nós percebemos o quanto Cristo se aproxima de nós, independente do estado em que nos encontramos. Os discípulos deste Evangelho estavam caminhando para Emaús, ou seja, estavam saindo de Jerusalém. Toda a caminhada de Jesus era sempre rumo a Jerusalém, mas eles estavam voltando o caminho, porque estavam decepcionados, porque aquele que era o profeta Jesus, aqueles que eles conheciam como Messias, morreu na cruz, e morreu de um modo vergonhoso, porque a morte de cruz não era uma morte dada àqueles que eram judeus, mas para aqueles que eram pagãos, para dizer que Jesus foi praticamente expulso do seu povo, negado pelo próprio povo, jogado para fora. Agora, meus irmãos, imaginem a decepção destes homens. Ruiu, caiu por terra tudo aquilo que eles almejavam, tudo aquilo que eles acreditavam. E o próprio Evangelho vai dizer: nós pensávamos que ele vinha para libertar Israel. Quantas vezes também nós não nos encontramos assim? Os nossos planos ruíram, aquilo que nós buscávamos não deu certo, ou ainda deu certo, mas não deu a resposta que o nosso coração precisava. Agora Jesus caminha junto com eles. A primeira atitude de Jesus é escutá-los. Jesus quer nos escutar. Ele está disposto a ouvir as nossas lamentações, as nossas queixas. É que dificilmente nós vamos a Jesus. Nós vamos a todo mundo. Nós falamos com a cabeleireira, com o açougueiro, com o vizinho, com o padeiro. Todo mundo sabe do nosso problema, mas nós não vamos até Jesus. Falamos, mas esquecemos de uma outra coisa importante: escutar. Somos todos chamados a dizer a Jesus
das dores, daquilo que está no nosso coração. Mas somos convidados, depois de falar, porque é isso que é a oração. Oração é diálogo. Eu digo, eu peço, eu pergunto, mas depois eu silencio para escutar aquilo que Deus tem para me direcionar. Estes homens falaram tudo que estava no coração, mas depois Jesus começa a explicar a eles o acontecimento a partir das Escrituras. E eles começam a perceber, a entender. É as Escrituras que dão luz para a nossa vida. Quando o salmista, ele vai dizer para nós: vós me ensinais vosso caminho para a vida. São as Escrituras, é a palavra de Deus que nos ensina a viver, não é o coach. Porque muitas vezes as pessoas pensam: eu preciso do coach e tal, para que ele possa me guiar e me conduzir. Eu preciso de um mentor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E nós desprezamos a palavra de Deus, que é fonte de sabedoria e que forma o homem de acordo à vontade de Deus. Está nas nossas mãos, está na nossa casa, mas às vezes cheia de poeira, jogada num canto, e nós não temos coragem de ir ao encontro da palavra. A palavra que é luz, a palavra que faz com que eu entenda aquilo que está acontecendo comigo, a palavra que me dá sustento nos momentos em que eu me sinto vazio. Agora, estes homens, ouvindo a palavra de Jesus, desejam permanecer, querem que Jesus fique com eles. E quantas vezes no momento de oração que nós sentimos a presença de Deus, a gente não quer que Ele fica aqui, Senhor, fica aqui, está tão bom aqui que eu não quero sair desse lugar, fica conosco. E aí Jesus entra, e quando entra, parte o pão, e ali eles se dão conta de que é Jesus. E Jesus desaparece, não porque Jesus não quer ser visto, desaparece porque Jesus está presente. Eu não preciso ver Jesus com os meus olhos, Ele está presente. Ele está presente na Eucaristia, Ele está presente no meio de nós. Meus irmãos, o partir o pão representa o amor de Deus por nós, que se dá por inteiro, mas esse partir também é a caridade. Quando nós fazemos o bem para os outros, nós também reconhecemos a presença de Jesus. Foi Ele mesmo que disse: tive fome, me deste de comer, estava preso e me visitastes, nu e me vestistes, tive sede e me destes de beber. Ou seja, quando eu me abro à caridade, quando eu vou ao encontro das necessidades dos outros, ali também eu encontro o Cristo. É que muitas vezes nós ficamos tão presos nas nossas desilusões, e são desilusões que nós mesmos criamos. Eles estavam desiludidos com uma coisa que eles não tinham entendido, porque Jesus já tinha dito que era necessário que o Cristo morresse. Tantas vezes Jesus falou, mas eles não quiseram aceitar a verdade que Jesus colocava para eles. E quantas vezes isso não acontece conosco? Nós queremos viver numa fantasia, num conto de fadas, onde não existe sofrimento. Então não é nesse planeta, não é, porque neste mundo existe o sofrimento, existe a dor, existe a decepção, mas não são essas coisas que determinam a nossa vida. Quem nos dá a verdadeira felicidade é o próprio Cristo. Por isso, meus irmãos, se nós pararmos para pensar, aquilo que Jesus fez com estes homens é o que nós experimentamos sempre na Santa Missa. No primeiro momento da missa, nós ouvimos a palavra de Deus, escutamos a sua palavra, e depois, no segundo momento, nós temos a possibilidade de comungar deste Cristo que se dá presente no pão. Agora a pergunta é: por que o nosso coração não arde? Por que nós não sentimos esta alegria? O problema é o Cristo? Ou o problema somos nós, que não nos abrimos para esta graça, que não pedimos a Deus o dom da fé? Você já pediu o dom da fé? Você pede dinheiro, você pede coisas,
Você pede isso e aquilo, mas você pediu ao Senhor o dom da fé? Pediu a Ele o Espírito Santo para que possa iluminar a sua mente? Porque a palavra de Deus ela é muito clara para nós hoje. Ele vai dizer que nós somos sem inteligência e lentos para entender. As coisas do mundo a gente corre atrás, as coisas de Deus a gente quer entender primeiro. Se alguém nos diz alguma coisa de alguém, a gente acredita na hora e ainda sai contando, sem nem saber se a fonte é verdadeira. Se alguém nos fala algo de Deus, a gente fica pensando: eu não sei se eu posso dizer, talvez o outro não compreenda, será que é assim mesmo? Percebe como nós somos lentos para as coisas de Deus? Isso significa, meus irmãos, que nós precisamos aguçar a nossa sensibilidade ao divino, a Deus, como uma pessoa cega. Quem conhece alguém que é cego sabe que esta pessoa com certeza escuta muito bem, muito mais do que uma outra pessoa, porque quando nos falta um membro, quando algo em nós não funciona por algum motivo, o nosso corpo se organiza para suprir aquela falta. Então, se ela não pode ver, naturalmente escuta com muito mais clareza, uma escuta aguda, nós podemos dizer, entende? Agora nós, o que nós olhamos? Nós olhamos para o mundo, as coisas do mundo, desejamos o mundo, e é por isso que nós sentimos Deus tão longe, quando Ele está tão perto e caminhando conosco. O que nós precisamos então fazer? Fechar os nossos olhos para as coisas do mundo, para que seja aguçado em nós o desejo do divino. E quem sabe, alguns de nós, como Santa Emelda, possa experimentar um desejo tão forte, tão grande, que entregue a sua própria vida em alegria, uma alegria que leva à morte. Que alegria é essa? Que grandeza é essa de uma menina de 9 anos? Que o Senhor nos ajude, que hoje, ao receber a Eucaristia, nós possamos reconhecer quem Ele é, declarar que Ele é o Senhor da nossa vida e sentir a alegria daquele que deu a sua vida, como São Pedro, ele disse para nós, Ele dá a sua vida, Ele se oferece como cordeiro, sem mancha, sem culpa, para nos salvar dos nossos pecados, para nos redimir, para dar a nós que estávamos perdidos a graça de sermos filhos. Isso é muito grande. Não é com a cabeça que nós vamos entender, mas é abrindo o nosso coração. Que cada um tenha a oportunidade de fazer esta experiência. E com certeza, aquele que vê Cristo, esse se deixa transformar por Ele. Se não tem transformação, então ainda não tem um verdadeiro encontro. Ele está, eu estou, mas nós não estamos em comunhão profunda. Peçamos a Deus essa graça de comungar e ter esta comunhão com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.